Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Neste vídeo, nós vamos trabalhar na apostila de número 1. A partir da página 36. Onde nós temos o pronome do caso reto ou oblíquo e os adjetivos possessivos. Então, aqui eu separei os pronomes em 3 partes, onde nós temos na tabela, na primeira coluna, os subject pronouns, os pronomes sujeito, ou pronomes do caso reto, os object pronouns, que são os pronomes do caso oblíquo, e os possessive adjectives, que seriam adjetivos possessivos. Na verdade, por que eles têm esse nome de adjetivos possessivos? Eles são pronomes, sim, porém, eles servem também como uma espécie de adjetivo, que eu vou explicar mais adiante. Então, aqui nós temos uma breve explicação. Os pronomes do caso reto, eles são usados na função de sujeito, e os do caso oblíquo servem como complementos do verbo. Os adjetivos possessivos, ou pronomes possessivos, como vocês quiserem chamar, eles acompanham os substantivos e indicam relação de posse. Então, nós temos os exemplos aqui. My name is Tamara and Itamar is my brother. Vamos marcar aqui os pronomes dentro dessa oração. My, e depois nós temos my de novo. Aqui nós temos 2 possessive adjectives. Então, my name is Tamara. Por que ali vocês têm o my? Porque eu estou especificando que é o meu nome. Então, não é qualquer nome, é o meu nome. Então, de quem é esse nome? É meu. Por isso, ali, eu percebo que o my, além de estar marcando posse, indicando posse, ele está qualificando aquele substantivo que é name, no caso. Porque não é qualquer nome, é o meu nome. Então, ele não deixa de ter uma função parecida com a função de adjetivo. And Itamar is my brother, que também aqui é a mesma função. He is 23 years old and has a girlfriend. Então, ele, tem 23 anos e tem uma namorada. Her name is Luzia. Ó, o nome dela é Luzia. Então, her é o mesmo que dela. I love them so much. Então, ó, I sou eu os amo muito. E o them, que vem como pronome oblíquo e se refere a eles, que ficaria numa tradução eu os amo muito. Numa forma bem coloquial, poderíamos traduzir como eu amo eles muito, ou eu amo muito eles. Mas, numa tradução para que vocês entendam que esse them é um pronome oblíquo, eu resolvi traduzir como os. Eu os amo muito, ok? Tá. Na tabela nós temos subject pronouns, pronomes do caso reto. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, nós temos o I, que sou eu, ele é sempre escrito por letra maiúscula. O you, que é você. O he, ele. She, ela. O it é ele ou ela. Aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque it, ele é um pronome que não é usado para se referir a pessoas. Você nunca vai usar it para falar sobre pessoa. E ele é usado para coisas, animais, objetos no singular. Então, se eu quero me referir a uma cadeira, eu vou usar it. Se eu quero me referir a um livro, it. Se eu quero me referir a uma caneta, it. Ok? We, nós. Quando eu que estou falando, estou incluída na ação, nós, eu e vocês. You pode ser vocês. Então, percebam que aqui na coluna
tem o you duas vezes. Por quê? O you pode ser você e pode ser vocês. Então, eu posso falar com uma pessoa só usando you e eu posso falar diretamente com várias pessoas usando you. Aí vocês podem perguntar, podem ter a dúvida, tá? Mas e como é que eu vou saber quando you é você ou vocês? É a partir do contexto, né? Dentro da frase. Agora o they, que são eles ou elas. Aí a terceira pessoa do plural, né? Eles ou elas. Agora nós temos os object pronouns, que são os pronomes do caso oblíquo. Então nós temos o me, you, him, her, it, us, you e them. Eles são os pronomes que eles servem e de forma geral como complementos do verbo, eles vêm logo após o verbo, certo? Ajude-me, ok? Ajude-lhe, ajude-o, dê um presente a ela, certo? Conte-nos, ok? Ali no us, né? Nós temos o nós. Todos eles vêm depois do verbo e eles atuam como complementos do verbo. Agora nós temos os possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos, tá? Então, o my, your, his, her, our, desculpa, pulei um aqui, her, its, our, your e their. Todos eles aqui vocês têm a tradução e eles marcam posse. Então, eles são chamados de adjetivos possessivos, já expliquei aqui anteriormente, porque além de indicar posse, eles dão uma certa noção de qualidade ali para o substantivo, né? De quem é aquilo ali. Então, no caso ali do name, voltando, não é qualquer nome, é o meu nome, ou é o nome dele, é o nome dela, né? Her name, certo? E aí nós temos um exercício. Esse exercise aqui, esse primeiro, ele engloba interpretação de texto. Ele foi tirado de uma prova do Enem. Acho que aqui vocês não têm especificado, mas foi do primeiro ou do último Enem ou do penúltimo. Não lembro agora direito. Mas enfim, nós vamos trabalhar com esse exercício. Além da interpretação, já vamos ver a questão dos pronomes, certo? Então, lançando mão das nossas estratégias de leitura. Primeiro de tudo, pegamos o texto. Este texto, ele é um pouquinho longo, ele é formado por um parágrafo, e vocês não têm aqui palavras em negrito, um título que possa ajudar, nada disso. Nós temos apenas a fonte e o texto. Ele foi publicado na Pit Lane Magazine em 2017. Se é uma magazine, prestem atenção, é uma revista. Então, que tipo de conteúdo nós temos em revistas? Comentários sobre situações, coisas que andam acontecendo na sociedade, críticas, notícias, descobertas da ciência e por aí vai. Antes de começarmos, então, a ler um pouco do texto, nós vamos para o enunciado. Na prova do Enem, antes do comando, digamos, né, dessa oração que nós temos aqui no final, nós temos uma explicação, sempre, 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 todas as provas do Enem. Uma explicação, no caso, uma frase de contextualização que dá uma ajuda na hora de lermos este texto, pelo menos para entendermos mais ou menos o contexto do que ele vai falar, que tipo de texto é. Então, o texto que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade tem o objetivo de. Então, ele aborda, o que esse texto aborda? Questões referentes ao tema do culto à celebridade. Então, qual é o tema? Culto à celebridade. O que é o culto à celebridade? Quando as pessoas cultuam uma certa celebridade, tem alguém, uma celebridade, né? São fãs de alguém. Isso é um culto, né? E qual é o objetivo do texto? Destacar os méritos das celebridades? Pode ser. Criticar o consumismo das celebridades? Também pode ser, né?
Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs? Talvez. Culpar as celebridades pela obsessão dos fãs. Essa aqui, gente, a letra D, que eu tô marcando aqui é D, ela é bem absurda. Então, nós podemos ler as alternativas antes de ler o texto para já tirar uma ou outra que seja bem absurda mesmo, que vocês olhem e digam assim: não, não pode ser. Como assim culpar as celebridades pela obsessão dos fãs? Que absurdo, né? A culpa de uma pessoa ser fã de alguém não é daquela pessoa, não é da celebridade, né? A culpa não é dela, é o fã que escolheu, que se identificou com ela, mas ela não tem uma certa culpa. Valorizar o marketing pessoal das celebridades também até pode ser. Então aqui nós vamos só eliminar a letra D. Quem tem a apostila física pode marcar ali, né? Colocar um N. Eu costumo colocar um N do ladinho de não, ou então risca risca toda ela para não ler, né? Para não se confundir. E sobrou então 4 alternativas. Vamos começar lendo ali. Então, we are now a nation obsessed with a cult of celebrity. Celebrities have replaced the classic notion of the hero. Então, nós somos hoje, now, agora, uma nação obcecada pelo culto à celebridade. Celebridades have replaced, substituíram a noção clássica do herói. Presta atenção numa coisa. Logo aqui, ó. We are now as a nation obsessed with the cult of celebrity. Nós temos uma palavra de cunho negativo, que é obsessed. Obsessão. Então, somos uma nação obcecada. Essa palavra, vocês percebem, ela tem um cunho negativo ou positivo? Negativo. Obsessed, obcecada. Então, já sabemos que o texto trará uma crítica. Então, ele continua, né? As celebridades substituíram a clássica noção do herói. A noção do herói, né? A noção do herói dos clássicos, por exemplo. Hoje ela tem sido substituída pelas celebridades. Então, isso também não pode ser algo bom. Vamos continuar. But instead of respected for talent, courage, and intelligence, it is money, style, and image the deciding factors in what commands respect. Então, o but que vocês têm ali quer dizer mas. Então, é uma conjunção que traz uma ideia contrária ao que foi dito antes. Mas, instead of, no lugar de, serem respeitados pelo talento, coragem ou inteligência, it is money é o dinheiro, style, estilo, and image e a imagem, the deciding factors in what commands respect. É o dinheiro, o estilo e a imagem, os fatores decisivos no que comanda, no que diz respeito ao, no que tange, né, o respeito, essa relação de respeito. Então, resumindo ali essas 3 primeiras linhas, né? Somos hoje em dia obcecados pelas celebridades, elas foram substituídas, elas substituíram aquela noção básica, né, a noção clássica do herói, mas no lugar de elas serem respeitadas pelo talento, coragem e inteligência, hoje em dia as pessoas levam muito em consideração o dinheiro, o estilo, a imagem dessas celebridades, né? As marcas que elas vestem, a questão da ostentação, né? Então, esses são fatores decisivos no que tange, né, o respeito. Aqui nós já lemos 3 linhas. Já sabemos que o texto fala sobre as celebridades, o culto às celebridades, a obsessão das pessoas, que elas substituíram a noção do herói e que isso é algo negativo. Hoje em dia, o dinheiro, o estilo e a imagem são fatores que falam mais alto a respeito da decisão das pessoas de cultuarem a imagem de alguém. Então, aqui, ó, nós podemos ir de novo nas alternativas e tentar tirar algumas delas. Então, destacar os méritos das celebridades. Não, gente, aqui a gente não está destacando mérito. Se fossem os méritos,
nós as respeitaríamos pelo talento, coragem, inteligência, isso sim, é mérito, né? Não dinheiro, estilo, imagem, coisas superficiais. Então a A já pode ser retirada. Criticar o consumismo das celebridades? Talvez. Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs? Também, quem sabe? Na letra E, valorizar o marketing pessoal das celebridades. Há uma questão ali de valorização? Não, não é valorização. Por quê? Valorizar é um termo positivo. E aqui o texto, já no começo, nós já sabemos que há um peso de crítica, uma questão de crítica dentro desse texto, tá? Então, já podemos remover ali, desmarcar não, mas tirar, eliminar a letra A e a letra E. Então, ficamos entre a B e a C, tá? Continuamos. Image is everything. A imagem é tudo. Their image is painstakingly constructed by a multitude of different image consultants to carve out the most profitable celebrity they can. Então, a imagem é tudo. Their image. Como assim their image? É a imagem delas, das celebridades. Is painstakingly, ela é erroneamente, né? Erroneamente não, mas é porque há ali uma carga negativa nessa palavra, tá? Mas ela é minuciosamente, né, nesse sentido astuto, talvez até um pouco ardiloso, construída por uma multitude, né, uma amplitude de diferentes consultores de imagem. To carve out, para perseguir, para conseguir, the most profitable celebrity they can. A celebridade mais lucrativa que eles podem. Então, o que acontece hoje em dia? Como a imagem é tudo, como as pessoas são atraídas pela imagem, esses artistas, eles têm, sim, consultores de imagem, pessoas que são contratadas para construir uma imagem lucrativa dessas celebridades. Nós já vamos ver como isso acontece, né? Aí nós vamos ali, ó, de novo para as alternativas. A letra B diz o seguinte: criticar o consumismo das celebridades. Gente, já deu para perceber que não é o consumismo das celebridades. Não são elas que consomem, são as pessoas, porque elas são profitable. Profitable celebrity, uma celebridade lucrativa, né? Uma celebridade que vai dar lucro. Lucro a quem? A elas e às empresas. Não quer dizer que elas comprem, né? Mas elas instigam as pessoas a gastar dinheiro. Então, a letra B é eliminada e ficamos com a letra C. Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Agora sim, para a gente confirmar o que nós marcamos ali, a letra C, nós vamos ter que procurar palavras-chave dentro do texto. E aí a gente não precisa mais ficar lendo todo o texto. Isso vocês vão perceber que com o tempo vai ser bem mais fácil de fazer. Aí nós temos, ó, ressaltar. Ressaltar é o mesmo que destacar, né? Uma necessidade, que a palavra-chave seria necessity, né? Necessidade. Nós temos também reflexão. Reflexão tem a ver com reflection, ou então pensamento, think, pensar, ou thought, o pensamento, né? Os fãs são os fans, são as people, as pessoas, ok? Então, nós vamos fazer o quê? Ó? A partir dessa alternativa aqui, que nós temos como a correta, vamos passar os olhos no texto e procurar, no caso, algumas palavras que podem ter a ver com a letra C, ok? Então, daí nós continuamos, né? Society is right behind them, believing, tararara. Companies são empresas, tá? Ó, companies know that people will buy a product if a celebrity has it too. As empresas sabem que as pessoas comprarão um produto se a celebridade
também tem, né? Has it too. Então, questão de consumismo das pessoas, né? Aí aqui, ó, mais para baixo, nós já temos os indícios. Ó. In reality, na realidade, society is to blame. A culpa é da sociedade. A sociedade é culpada. In reality, society is to blame. Blame é culpa ou culpada, dá essa ideia de culpa. We are the people, nós somos as pessoas, who seem, que parecem, to have lost the ability to think for ourselves. Que que parece ter perdido a habilidade de pensar por nós mesmos. Ó, think, pensamento, reflexão. I suppose, eu suponho. It's easier to be told what to think. Então, é mais fácil ser dito, no caso, né? Ser ensinado o que pensar. What to think. Rather than. O rather than é uma conjunção comparativa, tá? Do que. Challenging what we are told. Challenging é desafiar o que nos é dito, tá? What we, o que nos é dito, are told. O que nos é passado, né? The reason we are swamped by celebrity is because there is a demand for it. Então, a razão pela qual, né? O pela qual aqui não aparece, mas a razão pelo qual nós somos swamped by celebrity. Swamped é swamp, vem da palavra swamp, que é lodo ou um pântano, tá? Nós são sugados pelas celebridades. É porque, is because, there is, há uma demanda para isso. Então, fala muito aqui, ó, nesse final do texto, a palavra think. Nós temos a palavra think, ó. Think, aqui, think. Depois nós temos o think nessa outra parte, tá? Pensamento, reflexão. Então, a culpa é da sociedade. Nós somos as pessoas que perdemos a habilidade de pensar por nós mesmos. Aqui está a resposta, tá? Então, há essa necessidade de nós pensarmos, de nós refletirmos, certo? Então, aqui, letra C, ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs, ok? Eu vou continuar lendo com vocês para que vocês peguem vocabulário e já vou dando mais algumas dicas, ok? Mas já respondemos a questão que é a letra C. Paramos aqui, ó. Vou marcar. Ó, then, então, society is right behind them. A sociedade está logo atrás delas, né? Logo atrás das celebridades. O them refere-se a celebridades. Believing, acreditando, in everything, em tudo, that celebrity believes in tudo que as celebridades acreditam. Companies, empresas, know that people will buy a product if a celebrity has it too. Então, as empresas sabem que as pessoas comprarão um produto se a celebridade também tem. It is as if the person buying the product feels that they now have some kind of connection with the celebrity. Então, é como se, então, as if, como se, ok? It is as if the person buying the product, a pessoa que compra o produto, feels, ela sente, that now, que agora, that they now, que eles agora, têm algum tipo de conexão com a celebridade. Então, por exemplo, uma celebridade aparece usando sempre, sempre, sempre uma determinada marca de bolsa. Então, aquilo vai entrando na cabeça dos fãs, né? O fã tá sempre vendo a celebridade com aquela bolsa. E o que que ele faz? Ele vai lá e adquire, se ele tem condições, né? E dessa forma, usando a mesma bolsa que aquela celebridade, a pessoa sente que há uma conexão entre ela e a celebrity, né? E a celebridade. And that some of their perceived happiness will now be passed on to the consumer.
And that some, e alguma, né, e um pouco daquela felicidade percebida will now be passed on to, será passada para o consumidor. Então, ele se sentirá conectado, né, com aquela celebridade e todo aquele glamour, todo aquele luxo, toda aquela felicidade, né, percebida que a celebridade passa, o consumidor, no caso, ele acha, né, ele sente um pouquinho daquilo, ele se sente parte, né, do mundo daquela celebridade. So, to look at it one way, the code of celebrity is really nothing more than a sophisticated marketing scheme. Então, to look at it one way, para ver isso, para olhar isso de alguma forma, o culto à celebridade is really nothing more, é realmente nada mais do que um esquema, um scheme de marketing sofisticado, de sophisticated marketing. Celebrities, though, cannot be blamed for all negative aspects of society. Aqui ele abranda um pouco, né, a questão das celebridades em si. As celebridades, entretanto, though, essa palavrinha aqui é entretanto, não podem ser culpadas por todos os aspectos negativos da sociedade. Então, há esse esquema, né, da celebridade, de ser construída uma imagem em cima da celebridade, a fim de que ela venda produtos, né, de que ela, de alguma forma, faça com que as pessoas comprem, né, determinadas marcas, mas nós não podemos culpar as celebridades, né, em todos os aspectos negativos. O problema aqui é que nós, no caso a sociedade, parece ter perdido a habilidade de pensar por si mesmos, né? Vão, como a gente diz, como as pessoas dizem, com a onda ali, com a manada, né? Muito bem, então aqui nós já marcamos a letra C. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar nas mensagens. E no próximo vídeo nós iremos trabalhar com os exercícios a seguir das páginas 37, 38 até aqui é bastante coisa, ó. 37, 38, 39, 40 e são vários exercícios até a página 43, certo? Talvez eu faça metade, metade, tá? Faça 2 vídeos fazendo, dividindo, né, esses blocos aí de exercícios, ok? Então, espero que tenham aproveitado. Espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye.